Corpso. Então, para fechar, né, essa divisão temática sobre utopias, então a gente vai ver as questões, né, das utopias agora no audiovisual, né? Eu gosto muito de fazer aquela fichinha técnica, né? Então, do mesmo jeito que a gente viu a fichinha técnica dos dois romances, a gente vai ver a ficha técnica das obras cinematográficas. Para ver que, principalmente, os temas, apesar de serem histórias totalmente diferentes, né, existem muitos temas em comum, né? Então, daria para conectar aí algumas questões. E aí a gente vai ver, né, em termos de linguagem e de forma, como que no cinema e, né, no curta a gente percebe meio que uma gramática, assim, que o audiovisual tem de ferramentas para representar a utopia, né? Enquanto que, por exemplo, na literatura, a gente tem as descrições, o verbo, né, todas aquelas coisas que a gente viu na semana passada, do olhar para o texto em si, a gente vai analisar a cena, a gente vai analisar a montagem, então, os elementos que fazem com que a linguagem cinematográfica, né, se manifeste. E aí, como é esse último momento, né, esse último bloquinho de aulas, né, pensando a utopia, há algumas reflexões, né, que a gente pode fazer e pensar junto, né, principalmente, sobre a narrativa utópica que aí, né, tanto literária quanto cinematográfica vão ter, né. E aí a gente abre, né, para uma parte final e começar a fazer a transição para a semana que vem, que aí o bicho cai, né? A casa cai, o bicho pega, que são as distopias. Então, para começar a sair, né, de um lugar e ir para o outro, né? Enfim. E aí eu trago um poema, né, do Mário Quintana, olha que interessante, né? Dentro da obra dele Espelho Mágico, de 1951, né, ele é um autor do modernismo. Se as coisas são intangíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Dialoga muito com aquele trecho da fala do Galeano, né, que a ideia é fazer a gente caminhar, né? Então, a distância aqui, ela vai funcionar como uma máquina, né, que coloca as motivações do tempo, né, os desejos de cada período histórico de imaginar o que, então, seria ideal, né, dentro de uma determinada sociedade. Com 1 milhão de problemas, né? Eu gosto de pôr o Tomorrowland no grupo, né, na panelinha, porque é extremamente problemático o que vai ser visto como ideal, né, o que vai ser visto como perfeito, né? Enfim. Quais são as obras que a gente vai analisar? Se der tempo, eu queria passar o curta inteiro, né, que ele é um curta bem menos conhecido do que o filme A Praia e o Tomorrowland, então, para a gente olhar ele, né, na totalidade. Mas, antes da gente começar de fato, o que eu gosto de usar muito para analisar narrativas no sentido geral? Entender a estrutura de uma obra, e isso aqui falando de narrativa num sentido amplo, né, no sentido do Antônio Cândido, da fabulação. Então, um conto, uma crônica, um causo, um mito, um romance, uma trilogia, né, enfim, a estrutura de contar uma história que acontece com personagens num determinado tempo, num determinado espaço, ela segue, geralmente, essa estrutura da montanha-russa. Por quê? Toda narrativa é conflito. Mesmo que seja um conflito bem pequenininho, né? Havia uma pedra no meio do caminho, está posto o conflito. Ou um conflito gigantesco, de uma batalha épica, né, enfim, um dilema moral muito, muito complexo. E aí esse conflito é o que vai causar os atritos entre protagonista e antagonista, é o que vai gerar todas as coisas para o topo, para o pico da montanha-russa, né? E eu gosto muito dessa metáfora da montanha-russa, porque dá a ideia de que ela começa, e aí a gente geralmente tem, no início de uma narrativa, a ambientação, né? A descrição do lugar, a apresentação dos personagens, etc. e tal. Mas, se não fosse uma montanha-russa, essa ambientação ela ia ficar uma caminhada na praia, tranquilo, nada ia acontecer, etc. e tal. Sempre tem uma fagulhazinha que coloca a montanha-russa em movimento. E aí que as emoções elas vão crescendo, né? Geralmente é um incidente, né, inicial
às vezes é um símbolo, às vezes é alguma coisa que se apresenta bem assim despercebido, às vezes é um personagem que é introduzido, que aí é esse incidente inicial que vai colocar essa ambientação toda em movimento. E aí a ação ela vai crescendo, né? E a gente percebe isso na narrativa literária através do narrador ou da narradora, né? E no cinema através do movimento de câmera. Então, é muito interessante perceber, por exemplo, o zoom, a perspectiva, o ângulo, né? Enfim, se é uma câmera meio tremida, tudo isso são sinais, né? São códigos aí de uma gramática do audiovisual para dizer, as coisas estão ficando tensas. A trilha sonora, ela muda, a fotografia, ela muda, tudo isso para ajudar a compor a ideia de que as ações todas elas estão encadeadas para pensar, olha, o ápice aqui dessa história, que vai ser o clímax, né, o topo do topo da montanha-russa, ele é o momento de maior importância, né? E aí, dependendo da obra, né, geralmente, por exemplo, em um conto, a gente tem uma montanha-russa. Num romance, a gente vai ter vários loopings, e vai e volta, né, enfim. Num filme também, né, que geralmente um filme ele vai ser um pouco mais longo. Num curta, por isso que a ideia é ver o curta inteiro aqui, né, uma subidinha do clímax e já uma descida, né? Então, a gente consegue observar de uma maneira bem condensada essa estrutura. E aí, depois do clímax, é o mocinho que morre, enfim, uma personagem principal que se frustra, o amor que não acontece, etc. e tal, a ação ela vai decrescendo. Então, toda aquela tensão que ela vai sendo construída, ela vai caindo. E aí a gente tem os resultados do que acontece no clímax. As lições aprendidas, os retornos, né, para daí chegar no final. Então, é bem simétrico, né? A montanha-russa ela começa numa linha reta e ela termina numa linha reta também. Resolução de uma narrativa é o final. Nem sempre vai ser um final feliz, mas a ideia de que aquele problema que estava posto lá no início, ele vai ser resolvido. Ele não existe mais. Seja com um final feliz, viveram felizes para sempre, Tomorrowland, o povo lá, né, uma nova comunidade, todo mundo vai se unir e dar as mãos e vai dar tudo certo. Seja uma resolução de que, por exemplo, né, a resolução na distopia ela vai ser completamente diferente. É o caos absoluto, é assinar, né, embaixo do sistema e concordar com o sistema e se entregar, né, enfim, morrer, se suicidar, né, enfim. Mas aquele problema lá de início, o conflito ou a desconfiança que o personagem vai ter, olha só, como que tem aqui um elemento dentro dessa sociedade que não funciona direito. No final, essa desconfiança, esse incômodo, ele deixa de existir. E aí o legal é que a gente consegue perceber, né, a densidade da narrativa a partir das reflexões que a gente consegue tirar desse sobe e desce todo da montanha-russa. Fez sentido? Querem comentar alguma coisa? Eu gosto muito desse exemplo, quando eu dava aula em escola, e era muito difícil explicar, né, para uma criança o que é uma narrativa. Aí eu colocava eles enfileiradinhos. Imagina que a gente está numa montanha-russa. E aí, justamente a ideia da emoção da montanha-russa, para pensar o clímax, ajuda muito a gente a estruturar isso. E vocês vão ver como que essa linguagem ela está muito comum no cinema. Enquanto que a gente vai ter dificuldade de analisar coisas nessa estrutura na narrativa literária. Na narrativa literária, a gente está muito mais acostumado com olhar os diálogos, as frases, a construção da linguagem, e no cinema vai sendo tudo muito mais, não rápido, né? Porque são questões diferentes, mas é um outro jeito de organizar essas coisas todas, né? E aí, quando a gente fala de narrativa, por exemplo, isso aqui cabe em podcast, isso aqui cabe na maneira em que você vai contar uma coisa para alguém, cabe numa aula, a maneira que eu vou estruturando. Se eu já chego para vocês e falo, então, gente, olha aqui a questão X, Y, Z, e não ambiento, não, né, vou trazendo as coisas todas, tudo se ajuda a compor, né? Então, tem muito a ver com a ordem que as
as questões vão sendo apresentadas, as cartadas narrativas, né? Tudo vai tá muito encadeadinho, e aí a maneira em que isso é apresentado, mesmo quando vai e volta, tem flashback, tem linhas do tempo paralelas, etc. e tal, tudo isso está muito redondinho, tudo muito verossímil, né? E a gente vai ver como que dentro desses 3 objetos, né, que a gente vai ver hoje, esses momentos aí eles vão se compondo. Começando por ordem cronológica, né? A praia é o mais antigo. Meu Deus, 2000 é o mais antigo, socorro, né? O filme, ele é uma adaptação de um romance, que é um autor, esse Alex Garland, que ele escreveu uma distopia fantástica, que é o Não Me Abandone Jamais, que virou filme também com aquela menina, a que fez Orgulho e Preconceito, a Keira Knightley. Sabe? Eu não vou dar spoilers, porque é o tipo de obra que quanto mais coisa você fala, mais estraga a surpresa do topo da montanha-russa, né? Então é muito interessante perceber que é um autor que ele transitou nos 2 tipos. Assim, ele escreveu utopia e ele escreveu... colocar aqui a praia como utopia entre muitas aspas, né? Enfim. E escreveu a distopia também, né? O que a gente tem aí, né? Na ficha técnica de uma obra cinematográfica, tem um elemento extra que não aparece no da narrativa, que é o diretor. Então, a questão da direção aqui vai interferir como um elemento formal muito, muito importante, né? O estilo do diretor, né? As escolhas, né? Enfim, a gente consegue perceber como que, se fosse outro diretor, teria sido outra obra, né? E aí o diretor do A Praia é o Danny Boyle, que fez Trainspotting, né, que é aquele filme dos anos 90, se não me engano, que é, né, numa Londres ali, aquela coisa periférica, as drogas, etc. e tal. Aquele filme do menino que fica preso... O menino. O cara que fica preso no canyon lá, que tem que cortar o próprio braço, né, os 127 horas. E o Quem Quer Ser um Milionário. Então, é muito interessante colocar numa linha do tempo, porque olha como são assuntos totalmente diversos, mas o estilo é como se a gente estivesse vendo obras de um mesmo autor. Se eu estivesse colocando, sei lá, numa linha do tempo o Machado de Assis e vendo que ele escreveu Memórias Póstumas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Histórias totalmente diferentes, mas que têm ali, né, marcas autorais. Então vai ser muito interessante perceber, né, algumas coisas, até a escolha de elenco, né, enfim, e principalmente de fotografia. É muito interessante ver como que direção, fotografia e a montagem, né, a sequência ali das cenas vai ser bem interessante. O que a gente tem de personagens, né? Com quem que essa história acontece? A gente tem o Richard, né, que vai ser o DiCaprio. Aí tem ali algumas figuras, né, os amigos, né, a Françoise Etienne, que são, né, os viajantes. Então, aquele mote do viajante que se desloca, né? E depois, né, algumas figuras, eu não listei todos, né, peguei só alguns principais, que moram na tal da praia. Então, aqui não é uma ilha, né, é uma praia. Qual que é o mote narrativo, tanto do livro quanto do filme? Grupos de jovens que se sentem desconectados e desencantados com a sociedade e tentam começar do zero em uma ilha paradisíaca, mas descobrem que é difícil proteger esse mundo perfeito. Olha aí, o conflito ele está posto, o desencantamento com o espaço urbano, o desencantamento com uma determinada sociedade, e aí a fuga para construir um mundo perfeito, obviamente, numa ilha paradisíaca. A ideia do trópico, a natureza, né? Tudo isso vai ser muito interessante, muito estereotipado para pensar, né, o que é considerado ideal. O momento histórico aqui é interessantíssimo, né? A história se passa em 95, então aí a gente tem, né, o finalzinho da Guerra Fria, né, alguns anos depois da queda do Muro de Berlim, o auge do neoliberalismo e já batendo na porta a ideia da virada para o século XXI, o susto que era, né, e como que poderia ser, né, o fim de vez. Então, a gente vai ter muitas histórias e muitas narrativas dessa época que começam a imaginar esse, né, tanto para o lado distópico quanto para o lado utópico. Onde que é essa ilha maravilhosa paradisíaca? Na Tailândia. Olha que interessante.
Tailândia, né, o sudoeste aí asiático, não é à toa, é um espaço muito específico ocupado no capitalismo de exploração de mão de obra barata. Então, não é à toa que o futuro, né, enfim, o mundo perfeito, o mundo ideal, vai ser na margem do capitalismo, onde as pessoas trabalham de uma maneira precária, mas, olha aí, é paradisíaco, para que eu preciso me preocupar, né, com direitos trabalhistas, com condições justas de vida, sendo que, né, parece que a natureza ela vai ser superior a tudo. Estou falando o estereótipo do estereótipo, né, obviamente. O narrador aqui, e aí o narrador em termos de quem a câmera acompanha. A gente não vai ter mais uma voz, né, em primeira pessoa, né, dos verbos e tudo mais, que nem a gente tem, né, no romance. Mas qual é o olhar que a câmera vai se direcionar para mostrar e revelar coisas para a gente ao longo da história, né? O protagonista, obviamente, DiCaprio, na maior parte das cenas, sem camisa, de shortinho, tudo para reforçar, né, os estereótipos todos. Então, pessoas, vejam o seguinte: tem muitas questões que a gente bate o olho, a gente está muito mais familiarizado, porque, enfim, né, a cultura, o cinema, né, como um espaço cultural que massificou muito mais do que a literatura, tudo isso aqui passa despercebido. A gente consegue detectar esses elementos formais todos sem perceber, justamente pelo contato que a gente vai tendo e pelo tipo de estrutura que os filmes, principalmente hollywoodianos, eles vão reproduzir um determinado formatinho que a gente vai, né, consumindo isso cada vez mais. Isso sedimenta um determinado formato de contar a história, né? Enfim, tranquilo. Questões? Beleza. O que tem aí na praia? Né, alguns temas bem importantes. Primeiro, o hedonismo, né, que é a ideia de que uma doutrina, né, filosófica, super complexa, etc. e tal, mas a ideia de que o prazer ele vai pautar as escolhas. Então, juntar todos esses elementos, a praia distante, paradisíaca, a ideia de um paraíso, né, num determinado lugar, que é a Tailândia, como, putz, aqui pode. Aqui todas as regras da sociedade estão suspensas. Dentro desse lugarzinho aqui, a gente pode fazer algumas coisas, pois é o prazer que reina, é o prazer que vai organizar aqui, né, as nossas decisões. Isso vai ser bem importante. E aí uma outra coisa que é muito comum de microsociedades, né, desse espaço bem reduzido, é a repetição de rituais. Quando o DiCaprio chega, o Richard, perdão, ele chega na praia, ele vai passar por toda uma iniciação, muito parecido com a Terra das Mulheres, que os homens ficam na fortaleza, né? Então, a ideia de ter um rito de passagem, de ter ali, né, uma coisa meio comunal, que você tem que ser aceito por nós, você tem que provar que você merece a nossa confiança para adentrar nessa comunidade. Né? Então, é um formato, né, que a narrativa aqui ela traz como um comentário social sobre a função do rito. E aí aqui, obviamente, né, eu não sou antropóloga, mas é uma questão que atravessa, né, enfim, a sociedade humana por vários momentos. Né? A gente vai ter ritos, né, diferentes, alguns que se repetem, outros que deixam, né, de existir. Mas ele tem muito a ver com essa relação do estranho que chega e até que ponto esse estranho deixa de ser estranho e é um de nós. Então, a ideia essa repetição, né, pela frequência, é sempre um ritual, né, alguma cerimônia, alguma coisa que é feita numa data específica e todo mundo meio que se junta no espaço sem precisar chamar, porque aquilo já está automatizado. E aí, aos poucos, os estranhos eles vão aprendendo. E é a mesma coisa, né? A gente é jogado na história, DiCaprio também,
E aí, conforme ele vai aprendendo, a gente vai aprendendo também como funciona. Tem uma líder. Tem aqui, né, algumas regras. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que sair para ir para a cidade para comprar tal coisa. Isso é decidido lá num determinado momento. Então, a partir dessa narração em primeira pessoa, desse protagonista e aí a câmera, né, que vai acompanhando ele, a gente vai vendo também, né? É a pesca, algumas pessoas fazem isso, outras pessoas fazem aquilo, e aí a gente vai observando como que funciona essa sociedade da praia. E aí a gente vai ter, né, rito de passagem, rito comunal, rito de devoção, enfim, né, existem vários tipos de ritos que funcionam para, né, cumprir essa questão social, antropológica, né, enfim. Olha que interessante. Né? Um trechinho, e aí é muito curioso como que no filme, às vezes ele está pensando, a gente tem acesso à voz dele, né, pensando. Então, um recurso muito comum de que traz a voz narrativa do texto literária para um voice-over ali. Né? Então, é como se a gente tivesse acesso ao que ele está pensando. Meu nome é Richard. O que mais precisam saber? Coisas sobre minha família e minha origem? Nada disso importa. Não depois de ter atravessado o oceano e me dispersado, procurando algo mais bonito, mais excitante e, sim, eu admito, mais perigoso. Depois de 18 horas num avião, 3 filmes tediosos, 2 refeições de plástico, 6 cervejas e sem dormir, eu finalmente aterrissei em Bangkok. Cidade da diversão, saída para o sudeste da Ásia, onde dólares se transformam em relógios falsos e cicatrizes verdadeiras. Aqui é onde o faminto vem matar sua fome. Como todo turista, quer tudo seguro, assim como na América. Nunca recuse um convite, nunca resista ao desconhecido, nunca deixe de ser educado. Olha que interessante, né? A perspectiva do contraste, né? Então, a gente tem aí um personagem que ele está chegando num lugar desconhecido e ele vai sempre comparar com o referencial que ele vai ter. Então, ele vai comparar Bangkok, a Tailândia, com a América. A América com A maiúsculo, né? A terra dos livres, a terra dos bravos, né? Land of the free, home of the brave. Meu Deus, né? E aí, como que vai ser estereotipado o olhar dessa figura que transitou aí por a América, o centro de tudo, etc. e tal? Veja só, né? Aqui é onde o faminto vem matar a sua fome, ou seja, tudo pode, vale tudo. Né? E tá muito posto a relação de poder. O meu dinheiro aqui vale muito mais. Eu chego aqui, eu posso comprar a tudo e a todos. Né? Nunca resista ao desconhecido. Então, a ideia de que ele vai ser provocado, que ele vai ser convidado por uma coisa, né, aventuras desconhecidas e tudo mais. Né? O que mais que eu queria comentar? A ideia como que ele enfatiza a distância. Porque daí a narrativa utópica ela está pautada na distância geográfica. Putz, eu andei 18 horas num avião, medi essas horas, né? A ideia de que não é mais o tempo cronológico, é o tempo psicológico. Foram tantos filmes, foram tantas cervejas ruins, etc. e tal. Então, olha como que eu estou num lugar distante para mim. E aí é o ponto de vista, né? A perspectiva dele. E aí, a partir disso, o estranhamento que ele vai tendo com os costumes todos. Querem comentar alguma coisa desse trechinho? Impressões? Alguma coisa do filme já de início, pensando nisso no deslocamento da distância? Ele vai com mais 2 amigos. É um casal de amigos e ele. Aí tem toda uma coisa que tem um clima ali, sabe? Quem flerta com quem, é uma coisa meio... Enfim, né? E me lembrou muito A Terra das Mulheres, porque são 3 figuras também. Né? Na Terra das Mulheres eram 3 sociólogos, aqui é um casal e mais um amigo. Né? Então, é um pouco a ideia do 3, né? De uma tríade que sai de um lugar civilizado e vai para um lugar selvagem. Né? Enfim. O que a gente tem de alguns temas que dialogam com a estrutura das obras utópicas, principalmente que a gente viu na semana passada? Né?
A ideia do isolamento, e aí a praia, que aí vai ser uma península, né? Então, muito próximo disso da ideia da ilha, né? Justamente porque esse isolamento ele vai permitir com que as regras absurdas façam sentido. Aqui pode, porque aqui está muito isolado, né? E um retorno idealizado a um tipo de sociedade mais antiga, né? A pesca, a caça, a divisão de tarefas. Então, aqui parece que a sociedade não contaminou, como se a civilização, o progresso, fosse letal, fosse perigoso. Esse mundo, né, da América, ele é muito perverso, ele é muito tentador. E aí aqui tem uma coisa idílica, bonitinha, de uma comunidade que funciona, etc. e tal, né? Então, a ideia de fazer um retorno, né? Fazer um retorno a uma produção que ela não é a produção em máquina, em massa, né, em linha de produção industrial, etc., mas é retomar a coleta, a pesca, os recursos naturais. E aí o que precisa daí, né, tem ali uma comitiva que vai para a cidade, e aí é que a coisa toda do filme acontece. Mas a versão idealizada. E se existisse uma praia em que tivesse ali uma comunidade, que as pessoas tomam decisões de um jeito, né, votam, etc. e tal, e que não houvesse essa produção capitalista, fosse uma produção primitiva, do recurso ali ao que a natureza tem a oferecer, pronto, acabou, né? E isso é muito sintomático dos anos 90. Né, a ideia da produção excessiva de coisas e produzir alimentos enquanto tem muitas pessoas passando fome, né, um momento muito específico do capitalismo tardio, né, a virada aí dos anos 90 para os anos 2000, em que começam a aparecer muitas contradições. Então, uma narrativa utópica, com algumas questões, né, algumas ressalvas, etc., e se houvesse, numa ilha distante, essa possibilidade de retornar. O que significaria retornar? Será que daria para retornar? Né? Porque está posto o dilema. Né? Porque como que eu vou retornar a um modo social que é antigo, que é anterior, tendo passado pelo sistema capitalista de produção e tendo passado, sabendo o que é produzir, sei lá, 1 milhão de tortas de maçã por hora e depois ter que ir lá colher os ingredientes todos e fazer manualmente. Será que é possível fazer isso? E aí é o confronto que a gente vai ter dos personagens naquela praia, que são, né, figuras que são descontentes da sociedade, se isolam, escolhem se isolar e acabam, né, tomando algumas decisões que às vezes remete, às vezes reproduz coisas dessa civilização, às vezes procuram, né, estabelecer ali outras escolhas, outras maneiras de organizar, principalmente pensando na figura de colocar uma mulher como chefe, por exemplo. Né? Isso pode ser uma tentativa de pensar outra sociedade que não a da qual esses jovens, ricos, brancos fugiram e foram parar nessa tal dessa praia. Né? Enfim. Aí a gente já tem alguns temas que começam a dialogar com, principalmente, essa ideia, né? E se fosse ideal? E se funcionasse? E se fosse perfeito? E aí a gente começa a perceber, é uma perspectiva, é uma consideração do que poderia ser ideal, do que poderia ser perfeito. Tranquilo? Querem comentar alguma coisa? Beleza. E aí, eu gosto muito de trazer um trechinho do Jorge Boas, que vai ser um pensador, né, da área das ciências sociais, que, enfim, ele vai ajudar a pensar, né, ele tem esse texto, né, o primitivismo e as ideias relacionadas, né, na antiguidade. É uma leitura antropológica, né, e tudo mais, mas justamente para imaginar esse retorno ao primitivo como algo utópico. O primitivismo é uma ideia utópica que se distingue por sua teleologia, né, o propósito, o objetivo, a finalidade reversa.
O fim utópico ao qual os primitivistas aspiram geralmente reside em um estado de natureza nocional em que seus ancestrais existiram. O primitivismo cronológico, né? Então vou voltar, né, fazer esse retorno temporal. Ou na suposta condição natural dos povos que vivem além da civilização, o primitivismo cultural. Então fazer esse deslocamento não no tempo, mas nas escolhas culturais. O desejo do civilizado